oração de Ezequias quando ele sobe ao templo e apresenta a carta que ele recebeu, a carta de afronta que ele recebeu do rei da Assíria, Senaqueribe. Eu já posso até adiantar o tema dessa ministração, dessa mensagem. A carta do diabo. A maneira como Senaqueribe agiu enviando essa mensagem ao rei Ezequias, rei de Judá, a maneira como ele desafiou não somente o povo de Judá, Jerusalém, mas o próprio Deus. Você vai ver que coisa impressionante. Vamos lá comigo então, 2 Reis capítulo 19, versículo 14. Eu estarei aqui usando a versão NVI, você pode acompanhar na sua Bíblia ou no telão. Está escrito: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então, subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Olha que coisa tremenda. E estendeu-a perante o Senhor. Ou seja, ele recebe aquela carta e o que ele fez é o que nós devemos fazer também. É um exemplo para nós. Ele pega aquela carta de afronta, depois que ele lê a carta, o que é que ele faz? Ele sobe, vai até o templo e diz: olha aqui, Deus, olha o que Senaqueribe, olha o que ele escreveu. Ele abre a carta e apresenta ela no altar. Meu Deus e meu Pai, é a tua palavra que nós estaremos ministrando, pregando nesta noite. Então fala a tua igreja, nos ensina pelo teu Espírito Santo. Que assim seja. Então, igreja linda, já desocupe as tuas mãos. Vamos aplaudir esta palavra. Pode aplaudir, pode glorificar, pode adorar. Deus está neste lugar. Dá um glória a Deus. Então se assenta. Primeiro eu quero te dar uma visão geral. O pano de fundo, o contexto desse momento. O que é que está acontecendo? E nós vamos falar a respeito deste rei extraordinário. Um rei que andou nos caminhos do Senhor. Fez tudo o que era certo, correto, diante de Deus. Fez de tudo para agradar o seu Deus. Amados, para você ter uma ideia, a Bíblia diz que antes, nem depois de Ezequias, houve um rei igual a ele. Sim, nós temos Davi, o rei Davi, o grande rei Davi. O maior rei que Israel já teve. E Ezequias se destaca, porque ele fez de tudo para acabar com a idolatria, adoração a outros deuses. Ele levou os filhos de Judá a buscar ao Senhor. Então foi um rei que marcou a sua época, o seu tempo, marcou a história. Olha só,
ele tem uma importância tão grande no reino de Deus, que Ezequias é citado no livro de Reis, no livro de Crônicas e no livro do profeta Isaías. Porque o profeta que atuava naquele tempo, naquela época do rei Ezequias, nada mais, nada menos quem? Profeta Isaías. Que privilégio. Então Ezequias foi um bom rei. Se destacou. Agora você vai levar um susto. Sabe de quem ele era filho? Sabe de quem ele era filho? De Acás, um péssimo rei. Acás foi casado com aquela filha do inferno, Jezabel, que levou o povo à idolatria. E Ezequias era filho de Acás. Aqui eu já aprendo uma lição. Aquela história, tal pai, tal filho, aqui não aconteceu. Porque o filho, Ezequias, que subiu ao trono no lugar de seu pai, Acás, e subiu ao trono aos 25 anos de idade, ele foi totalmente diferente do seu pai. Um rei bom, um rei justo, um rei que procurava agradar a Deus, que fez de tudo para acabar com a idolatria. Um rei que se destacou. Vai comigo aqui em 2 Reis, capítulo de número 18. 2 Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 5. Eu vou ler o versículo 5. Ezequias confiava no Senhor. Dá um glória a Deus. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Dá outro glória a Deus. Então foi um rei que teve aquele cuidado de servir a Deus, de fazer o que era certo. E de repente essa pessoa é você também. Você tem procurado agradar a Deus, tem andado no temor ao Senhor, tem procurado ser correto, justo, mas você tem sido afrontado, perseguido. Satanás tem enviado seus mensageiros para te provocar, para dizer que você é um derrotado, que você não vai conseguir vencer. E você está passando por um momento difícil na tua vida. Senaqueribe tem se levantado, apesar de você agir com temor, com fidelidade ao Senhor. Satanás tem se levantado contra a tua vida, tem te afrontado, tem te humilhado, tem te envergonhado, mas chegou a hora. O Deus que você serve, que você anda em justiça diante dele, esse mesmo Deus vai te dar vitória como ele deu ao rei Ezequias. Quem crê, dá um glória a Deus aí, cheio de poder. Se você crê, dá um glória a Deus. Aleluia! Veja, 2 Reis, capítulo 18, nós estamos aqui. Vamos agora no versículo de número 15. 2 Reis, capítulo de número 18,
Vamos ler o versículo de número 15. Assim, Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. Deixa eu explicar essa parte para você. Senaqueribe, ele era um rei sanguinário, violento. Era aquele camarada que agia sem dó e piedade. E a Síria se tornou uma potência mundial. E ele foi conquistando as nações. Até que ele parou diante de Judá, Jerusalém. Cercou, mas não pôde entrar, porque Jerusalém era rodeada de muros, muralhas, como é até hoje. Então, com o seu exército de quase 200 mil homens, ele se aproxima de Jerusalém, cerca Jerusalém, trazendo ameaças, terror, pavor ao povo, afrontando. Senaqueribe era um rei tão cruel, só para você ter ideia. Quando ele conquistava os seus inimigos e levava para o cativeiro, para você ter uma ideia, ele furava, vazava os olhos dos seus inimigos. Mutilava, cortava a mão. Tudo para aterrorizar. E a fama dele, sabe aquela história? Camarada era tão mau, tão maligno, que você não sabe se Satanás entrou nele ou ele entrou em Satanás. De tão ruim que o camarada era. Para você ter essa ideia. Ele era mau mesmo. Ele ameaçava. E foi conquistando todas as terras, nações. E quando ele chega diante de Judá, Jerusalém, ele para diante dos muros. Ele já havia tido sucesso conquistando todas as nações ao redor. O reino do norte, deixa eu trazer esse ensinamento que é importante para você entender. Até Salomão, Israel era uma única nação. As 12 tribos formavam uma única nação. Depois de Salomão, houve uma divisão. 10 tribos se uniram, passou a se chamar Israel, o reino do norte, cuja capital era Samaria. As outras 2 tribos, Judá e Benjamim, formaram o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. E Senaqueribe, rei da Síria, ele já havia conquistado o reino do norte. Já havia levado para o cativeiro. Então, ele foi tomando conta das nações, e quando ele chega ali para conquistar Judá, Jerusalém, por que Deus poupou o reino do sul, Judá, Jerusalém? Por causa dos reis. Os reis que atuaram no reino de Judá eram reis assim que buscavam ao Senhor. Então Deus foi poupando. Né? E até por causa de Ezequias, Deus poupou para que não acontecesse nada
Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. Obrigado, querida. Então, Senaqueribe, ele foi tomando conta. Mesmo Judá sendo uma nação, tendo um rei bom, eles não foram poupados do ataque. Talvez você não está sendo poupado também. Você tem sido ameaçado. Senaqueribe tem te afrontado. Né? E você está numa situação, o que é que eu faço? Do lado de fora, 200.000 soldados bem armados, prontos para atacar. Do lado de dentro, Jerusalém, cercado de muros, o povo assustado, com medo. E agora? O que é que vai acontecer? Porque eles já haviam conquistado tudo. A fama de Senaqueribe era terrível. E o povo começou a ficar aflito. E de repente você está assim. Deus, eu não sei o que eu faço. A perseguição, as lutas, são problemas em casa, na família, no emprego, nos negócios, no trabalho. Problemas de doença, de vícios. E você está se sentindo acuado, num beco sem saída, sem saber o que fazer. Meu Deus, não vai demorar muito para que Senaqueribe tome conta também deste lugar. E é isso que Satanás quer. Ele quer te intimidar. Ele quer que você sinta medo. Ele quer colocar dúvida no teu coração, dizendo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir escapar. Para você não tem mais jeito, não tem solução. É o teu fim. Então, Satanás começa a colocar esse tipo de coisa na nossa mente. E você tem que tomar uma atitude. E é importante que você saiba, o que o rei Ezequias fez, é o que você tem que fazer também. Quem consegue entender isso, dá um glória a Deus. Vai comigo, 2 Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 26. Então, quando eles se aproximaram ali de Judá, Jerusalém, o exército do rei da Síria, uma comitiva, uma delegação, mensageiros, trazendo uma carta para o povo de Judá. Quando eles se aproximam dos muros, olha só, versículo de número 26. Então, Eliaquim, filho de Euquias, Sebna e Joá, disseram ao comandante de campo, por favor, fala com os teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. Olha para cá, igreja, o que é que estava acontecendo? Do lado de dentro, Jerusalém, Judá, eles estão nos muros, se aproxima o exército, a delegação de Senaqueribe, os mensageiros, trazendo aquela carta. E do lado de dentro tem um diálogo. Ei, fale na vossa própria língua, em aramaico, porque nós entendemos. Não fale em hebraico, senão o povo que está sobre os muros, eles vão entender. E por que esse cuidado?
Porque o povo ia ficar ainda mais apavorado com as ameaças. Então, fale na vossa própria língua em aramaico. Nós já pagamos o tributo a Senaqueribe, a prata e o ouro que foi exigido. Nós já pagamos. Por que agora esse avanço sobre Judá? Será que não adiantou nada? Todo o ouro e a prata, tudo que nós já pagamos como imposto, como tributo. Mas Senaqueribe não queria nem saber. Fala em aramaico, nós entendemos, senão o povo vai ficar apavorado, aterrorizado. Olha a resposta que veio do lado de fora. Versículo de número 27. O comandante, porém, respondeu: será que o meu senhor Senaqueribe enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor, o rei Ezequias, e para você? E não para os que estão sentados no muro? Que como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Gente, que afronta! Que afronta! Não tem como escapar. Para vocês não tem saída. É o fim. Nem adianta. Vocês vão sofrer as consequências. Vão ter que comer das próprias fezes e beber da própria urina, porque ninguém saía, ninguém entrava, o cerco era muito forte, fechado. Então, esse tipo de ameaça, e eles falando em voz hebraica, e o povo todo ouvindo aquilo. Imagina, igreja, nós damos o nome a isso de guerra psicológica, guerra de palavras. É o que acontece hoje, é uma estratégia de guerra. Você está vendo a Rússia atacando e invadindo a Ucrânia e usando essa técnica, essa estratégia de guerra. Eles ameaçam, soltam as bombas, os mísseis, que caem em escolas, hospitais, shopping, destrói edifícios residenciais, solta uma bomba hoje, daqui a um tempo solta outra, ataca o centro da Ucrânia. Qual é o objetivo do Putin, da Rússia? Levar o terror. Levar o terror. Para que o povo ucraniano possam se render, dizendo não tem jeito. A Rússia tem um poderio militar muito maior que o nosso. Não tem como escapar. Eles são maioria. O que vai ser de nós? E fica aquele jogo de palavras. Você que acompanha as notícias, quando eles lançam um míssil, uma bomba, agora mesmo, antes de ontem, eles assinaram um tratado para liberar o porto, para escoar os grãos retidos na Ucrânia. Toneladas e toneladas de grãos, o mundo passando necessidade e fome, e os russos impedindo de se escoar essa produção. Assinaram um tratado para liberar os navios carregados de grãos. Enquanto eles estavam assinando o tratado, você acompanhou? A Rússia lançou um míssil. O tratado estava sendo assinado, no mesmo momento eles lançaram um míssil que pegou o porto,
onde era para escoar a produção de grãos. Quer dizer, é um terrorismo. Aí a Rússia diz, não, eles estão se sabotando. Não, nós lançamos esse míssil, essa bomba, porque lá eles estavam escondendo armas, né? Eles estavam lá todos escondidos, os inimigos, e cada um diz uma coisa. São jogos de palavras, uma guerra de palavras, tudo com intenção de trazer medo, pavor, terror para a Ucrânia, para que eles possam se render, para que eles possam dizer, não vale a pena lutar. Uma guerra que era para durar no máximo uma semana, já passou de 3 meses. Tudo, garganta, como dizemos no tempo de hoje, né? Bravata, muita aquele negócio, nós vamos acabar com vocês, porque o nosso exército é maior. Assim agia o rei Senaqueribe. O que o Putin está fazendo hoje é exatamente isso. Querendo aterrorizar os ucranianos. Lança uma bomba aqui, lança outra bomba lá, pega o centro, pega o shopping, destrói uma escola, destrói outro prédio residencial. E o povo, você viu, gente, quantas pessoas saíram da Ucrânia, fugindo da guerra, com medo. O Putin está fazendo exatamente o que o rei da Síria, Senaqueribe, estava fazendo com Judá. Na base das ameaças, do terrorismo. E eles dizem, não tem como vocês escaparem. Daí vocês não podem sair. E vão ter que se alimentar das próprias fezes. E beber da própria urina. Porque não tem como escapar. E olha só, continua. Vem aqui comigo. Versículo de número 28. Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico, para que todos pudessem entender o que estava se dizendo. Gritou em hebraico, ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz, com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria. Olha para cá, igreja. O papel de Satanás, dos mensageiros que chegam para te afrontar, com mensagens para te colocar para baixo, fazer com que você se sinta uma pessoa derrotada, que nada tem jeito para você, que você não tem como sair desse beco, que você está agora perdido, que é o teu fim, que não tem mais jeito. Então Satanás usa pessoas para te assustar, para te amedrontar, colocar pavor no teu coração, para você chegar a duvidar de Deus. Então eu vou dizer para você que está aqui, ei, não ouça a voz do inimigo. Não ouça a voz dos mensageiros de Satanás. Você tem que ouvir. É a voz de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele que você tem que dar os ouvidos.
É em Deus que você tem que acreditar. Não são nos mensageiros de Satanás. Você não tem que ter medo de nada, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se Deus é contigo, o mal não terá poder sobre a tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Você não tem que escutar voz de homem. Você não tem que dar ouvidos a mensageiros do diabo. Igreja, você tem que ouvir a voz do alto, a voz de Deus. Eu pergunto para você, quem é maior? O Deus que você serve, o Todo-Poderoso Senhor, Criador dos céus e da terra, ou os seus problemas? Quem é maior? Deus. Deus é maior do que tudo. O que para o homem parece ser impossível, para Deus tudo é possível. Você não tem que dar ouvidos a ninguém, a homem algum, porque homem algum vai poder te ajudar. Você tem que ouvir a voz do Pai, a voz de Deus que te ama e quer o teu bem. A Ele você tem que escutar. Você olha para a terra, você vê problemas, dificuldades, lutas, afrontas, humilhação. Mas quando você olha para o alto, que você olha para os céus, você vê a glória de Deus. Você vê o poder de Deus, o quanto Deus é infinito, o quanto Ele é grande e poderoso para resolver a tua situação. Quem consegue entender isso? Você tem que ter consciência disso. Quem consegue entender, dá um glória a Deus. Afronta, você vai receber sempre. É uma carta que você recebe, um diagnóstico do médico. Você fez o exame, está lá a carta, o diagnóstico, o médico lendo o que está escrito, vira para você e diz assim, teu caso é grave. Para você não tem mais jeito. Você vai ter que passar por uma cirurgia. Você vai ter que fazer um grande tratamento. Teu caso não é brincadeira. De repente você recebeu uma carta, um bilhete azul da sua empresa, do seu chefe, do seu patrão, da sua patroa. Olha, assina aqui, ó. A gente não tem mais como continuar com você. Ou de repente um cliente que você tinha um contrato, estava tudo certo, ajeitado, e você ia sair do fundo do poço, de repente chega uma notícia dizendo, infelizmente, a gente vai ter que cancelar o nosso trato. Não tem mais como continuar. De repente, você recebe a notícia, teu marido te traindo com outra mulher. E você diz, espera aí, como assim? Ele está lá com uma outra. E você fala, como assim? Ou você descobre que um filho teu está no vício, usando drogas, fumando maconha, cheirando cocaína, fumando crack, e você nem desconfiava. E as notícias vão chegando, Satanás querendo te derrubar, dizendo, olha, o que adianta você servir o teu Deus? Olha o que Senaqueribe disse. Volta comigo aqui. Volta comigo aqui. Nós estamos no versículo 31, segundo a Reis 18:31. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo e rendam-se. Rendam-se. Por que vocês vão continuar lutando, tentando escapar do rei que já tomou conta de todas as nações ao redor? Onde está o vosso Deus?
que não guardou, não protegeu Israel, o reino do norte. Hoje todos foram levados cativos para a Síria. Por que que o vosso Deus não os livrou? Da mesma forma, não livrará vocês das mãos de Senaqueribe. Quantas ameaças! Rendam-se, se entregue. É isso que Satanás quer que você faça. Que você se entregue. Que você chegue à conclusão que não dá. Que não tem como sair dessa, escapar. Ele diz assim: façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra, para o cativeiro igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Não acreditem enquanto Senaqueribe, os mensageiros de Satanás, te dizem uma coisa, ficam aí no teu ouvido, na tua mente, dizendo que você é um fracassado, um derrotado, que não adianta lutar, que é melhor se render, se entregar. Eu estou aqui nesse altar para dizer: eu sou o rei Ezequias, declarando e profetizando na tua vida, que o Deus que você serve, Ele vai te dar uma grande vitória, como deu ao rei Ezequias e todo Judá. Você vai ter vitória na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios. O que você fizer, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Você tem que simplesmente crer e não dar ouvidos à voz do inimigo. Gente, pastor, o que é que eu faço? Vamos aprender com Ezequias. Você tem que ter esse entendimento. O que é que ele fez? Quando ele recebeu aquela carta ameaçadora, dizendo: acabou, é melhor se render. Ezequias pega aquela carta e lê. Com certeza, os seus súditos, conselheiros, os nobres de Judá, os seus generais: meu rei, será que não é melhor se entregar? Eles são invencíveis. O rei Senaqueribe é muito violento, maligno. Será que não é melhor obedecer? Será que não é melhor a gente se entregar? Será que não é melhor a gente se render? Como é que nós vamos vencer esse exército? Está aí à porta. Olha as ameaças. O que nós vamos fazer, rei? A decisão cabia ao rei. O que é que ele faz, igreja? O que é que ele faz? Ele pega aquela carta e sai do seu palácio com a carta na mão. Eu imagino que toda a comitiva de Judá, seus conselheiros, nobres, atrás, o que será que o rei vai fazer? Para onde será que ele está indo? Ele sai do palácio carregando a carta e ele sobe ao templo. Ele sobe ao templo do Senhor. E lá, ele abre a carta e apresenta a Deus. E eu acredito que à medida que ele ia caminhando, ele ia pensando: não, Deus vai nos dar vitória. Eu confio, eu tenho sido fiel. Deus não vai falhar comigo. Deus nos poupou até agora. Deus é a nossa força.
Ele não vai nos abandonar. Ele foi caminhando, eu creio, até o Salmo 27, versículo 5. Olha o que diz o Salmo, coloca no telão para mim, o Salmo 27, versículo 5. O rei caminhando, né? Quem sabe pensando, pois no dia da adversidade, ele me guardará. Protegido aonde? Em sua habitação. No seu tabernáculo, no seu templo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Dá um glória a Deus, igreja. Quando você, aleluia, quando você vem ao templo, olha a importância deste lugar. Quando você vem ao templo e busca a face do Senhor em oração, que você se apresenta diante de Deus no altar, que você coloca a tua vida no altar, que você diz: Deus, eu tenho andado em santidade, em temor ao Senhor, eu tenho feito o que é justo, o que é reto. Deus, e agora? Está nas tuas mãos. Olha aqui para o pastor. Sabe de uma coisa que Deus se agrada? Da humildade. Da humildade. Quando a pessoa reconhece que ela depende de Deus. Que quando ela chegou num beco sem saída, que ela não enxerga uma saída, ela não sabe o que fazer, ela se coloca diante de Deus e diz: Deus, eu não sei o que fazer, eu já tentei de tudo, tudo que me disseram eu já fiz. De repente você é essa pessoa. Tudo que te disseram, te falaram, faz isso, faz aquilo, você já fez. Você confiou no homem, confiou em palavra de homem, confiou no patrão, confiou no esposo, confiou no político, confiou até no pastor, no obreiro, achando que teria uma solução. Você tem que confiar em Deus. Aí é você e Deus. É você que tem que manifestar a fé. Não queira andar pela minha fé. Eu não sou muleta. Você tem que andar pela sua própria fé. Você que tem que se colocar no templo. É você que tem que se apresentar diante de Deus em oração. Pastor, ora por mim? Oro sim. Mas é você que tem que buscar. É você que tem que fazer a tua parte. É você que tem que manifestar a tua fé. É você que tem que depositar a tua confiança em Deus. É você que tem que buscar ao Senhor. Não adianta querer confiar em ninguém, porque ninguém vai poder te ajudar. Quem vai te ajudar é o teu Deus. Enquanto você estiver confiando em pessoas, confiando nesse ou naquele, fulano, beltrano, porque a igreja, não! E você? É você que tem que manifestar a fé. É você que tem que buscar. É você que tem que fazer a tua parte. É você que tem que orar. É você que tem que se apresentar diante de Deus aonde? No templo. Você consegue entender isso? Se você tem andado em retidão, irmãos, olha aqui para o pastor, pelo amor de Deus, eu estou ardendo no espírito. Não adianta confiar no que dizem para você, em palavra de homem, porque as pessoas lá de fora não têm temor a Deus. Sabe essas pessoas que te dão conselhos?
e você acaba aceitando, são pessoas que normalmente não têm temor a Deus, que não andam com Deus, como você. Então você não pode aceitar o que vem do homem, mas o que vem de Deus. Não ouça a voz do inimigo, ouça a voz do teu Deus. Ele tem o melhor para você. E ele entrou no templo, como diz aqui o texto, eu vou fazer questão de ler de novo, em 2 Reis capítulo 19, versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então ele subiu ao templo do Senhor e estendeu-a. Ele abriu a carta. Ele não chegou lá assim, ai Deus, olha aqui, ó. O senhor sabe, né? Está aqui. Não, ele chegou e falou, rasgou, ele abriu a carta. Está aqui, Deus. Olha só o que Senaqueribe está dizendo. Que não adianta confiar no Senhor. Que não adianta, porque o Senhor não livrou as outras nações. O Senhor não livrou a Israel, o reino do norte, as 10 tribos. E agora eles estão aqui à porta, nos ameaçando. Olha aqui a afronta. Porque, queridos, quando alguém afronta você, está afrontando o próprio Deus. É o próprio Deus. Sabe qual foi o erro de Senaqueribe? Olha para cá. O erro de Senaqueribe foi desafiar a Deus. Quando ele colocou o nome de Deus, do Senhor, no meio da conversa, ali ele perdeu. Ali ele perdeu. Porque ele desafiou, blasfemou de Deus. E como consequência, você vai aprender daqui para frente. Esta é apenas a primeira ministração. Eu vou ter muito prazer de compartilhar com você a vitória que o rei Ezequias teve. Ele não precisou nem pegar em armas. E aqueles 200.000 soldados do rei da Síria foram exterminados, sem Ezequias pegar em uma só arma, porque Deus estava com Ezequias. Você crê que Deus está na tua vida? Então se coloque em pé aplaudindo o nosso Deus bem forte. Se coloque em pé aplaudindo o nosso Deus.